livro que nós estamos expondo nesse momento de culto à noite. Efésios, no seu capítulo 4. Efésios, no seu capítulo 4. Nós vamos a partir do versículo 7 até o versículo de número 16. É bem verdade que nós já falamos pelo menos até o versículo 9, mas eu gostaria de ler novamente esse trecho, a fim de que o contexto fique vivo na mente de vocês e também para melhor compreensão da passagem bíblica que nós estamos nos propondo a expor. Efésios capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 16. Vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Muito bem. Versículo 14, irmãos, eu gostaria de ler agora juntamente com vocês. Vamos ler? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Muito bem. Nós falamos na semana passada, irmãos, a respeito desse dom de Cristo. Paulo é muito claro quando ele diz que a graça de Deus foi derramada sobre a igreja de tal forma que esta graça capacitou todos os que fazem parte do povo de Deus a serem tabernáculo da habitação do próprio Deus. Esse dom de Cristo nada mais é do que a mudança do nosso coração e a renovação constante dele e da nossa mente, de tal forma que esse novo homem se refaz para o entendimento de Deus, se refaz para a santidade gradativa porque a santidade nunca é um exercício de modo imediato. Todos nós que estamos na fé progredimos em santidade. E é bem verdade isso, porque em alguns momentos nós podemos nos ver totalmente tentados a fazer alguma coisa que não agrada o Senhor. Isso é algo que faz parte da nossa natureza como seres humanos. E a santificação é o processo que vai mortificando esse desejo e essa vontade. Ser santo, portanto, não significa parar de pecar. Porque até esse conceito precisa ser melhor entendido por cada um de nós, a fim de que nós não cometamos excessos ou não negligenciemos essas coisas. Então, todas as vezes que nós falarmos de santificação, não entenda isso como um exercício de parar de pecar de uma hora para outra. Porque, por mais que você possa cometer pecados e esses pecados não sejam públicos, você os comete. Muita gente entende santificação como sendo a libertação de uma prática de pecado que todo mundo sabia que aquela pessoa tinha. Se alguém é visto, por exemplo, fumando ou embriagado por aí, e de repente aquela pessoa muda e deixa de ser assim, as pessoas entendem, ela se converteu, ela parou de pecar, ela abandonou a vida de pecados. Mas até mesmo isso é um equívoco, porque não são só esses pecados que existem. Quando nós falamos de santificação, meus irmãos, nós não estamos falando simplesmente de você deixar de fazer algumas coisas, mas significa que nós estamos tentando mortificar a fonte que nos leva a desejar essas coisas.
conhecida como inclinação pecaminosa ou natureza pecaminosa. Quando a Bíblia fala de santificação, é isso que ela quer dizer. E é exatamente por isso que Paulo está afirmando com todas as letras o que ele diz no versículo 7. A graça foi concedida a cada um de nós. De nós quem? De todos nós que fazemos parte da igreja de Cristo. Não meramente de uma denominação, não meramente de um tipo de comunidade, mas da igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo é conhecida por ser ela a habitação de Deus, por ser ela constituída de pessoas que vivem para mortificar os feitos do pecado, que vivem para serem santas, gradativamente santas, de glória em glória santas. Essa é a realidade do povo de Deus. Então, se você por acaso tem lutado contra o pecado, isso não faz de você um pecador, um não convertido, mas é precisamente isso que faz de você um filho de Deus. Por quê? Porque se você não fosse filho de Deus, não haveria luta. Se você não fosse filho de Deus, não haveria desejo de parar de pecar. Se você não fosse filho de Deus, você poderia até sentir remorso, mas não arrependimento. Essa é uma diferença clássica que desde os primeiros anos na igreja a gente aprende. E eu usei uma frase hoje de manhã que define um pouquinho melhor essa questão para mim. Porque algumas pessoas dizem, fulano não sentiu arrependimento, fulano apenas está sentindo remorso. Mas o que é remorso? Se você for definir remorso, você não vai encontrar essa palavra na Bíblia. E não quer dizer que ela não exista, mas quer dizer que a maneira que a Bíblia entende o arrependimento é muito mais ampla e complexa. Não no sentido de que não dá para entender, mas no sentido que abrange muito mais áreas da nossa vida do que simplesmente uma ação isolada. Eu falei de manhã uma frase de um pastor presbiteriano dos Estados Unidos chamado Timothy Keller. E ele postou na página dele do Facebook essa semana a seguinte frase, abre aspas, arrependimento com base em nós mesmos nos faz odiar a nós mesmos. Arrependimento com base em Deus nos faz odiar o pecado. Então, todas as vezes que bate aquela tristeza por uma ação que nós cometemos, que desagrada o Senhor, essa tristeza precisa levar você a um de dois caminhos. Ou ao desejo de querer parar de fazer isso, ou aquele ódio de si mesmo que leva você a crer que você até pode ser uma pessoa que erra, mas isso não impele você a querer parar de errar. Se você for aquela pessoa dotada de uma falsa humildade que diz assim, não, eu sou um pecador, eu cometo algumas coisas mesmo, eu não sou hipócrita de negar, isso tudo parece um exercício de humildade, mas na palavra de Deus, isso é algo completamente simples de ser entendido. Isso não é arrependimento, mas isso é apenas uma forma de você atestar com todas as letras aquilo que a Bíblia diz sobre você. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Saber que você erra não é nada além do óbvio. O que vem pela frente é o que você vai fazer quando a consciência do erro atingir você. Você vai querer parar com isso ou você vai descansar nisso, vai cozinhar nisso o resto da sua vida e a luta não vai acontecer para que você deixe de ser assim. É exatamente assim que você diferencia uma coisa e outra segundo a Bíblia. E é exatamente isso que nós podemos perceber nos versículos 7 e 8. O versículo 7 nos dá o contexto e o versículo 8 é uma citação de um salmo, o Salmo 68, que nós pudemos explicar na semana passada. O que significa essa citação? Que quando o Messias viesse e consumasse a sua obra de salvação, ele agora teria como dom pessoas compradas para serem habitação. Jesus Cristo consumou a sua obra na cruz a fim de que o homem pudesse se reconciliar com Deus e pudesse voltar a fazer parte do plano inicial da criação, glorificar a Deus. Isso é o que nós falamos na semana passada. A partir de hoje, você vai ver, do versículo 9 em diante, até o final desse trecho, um exercício de Paulo que nos faz perguntar em relação ao seguinte ponto. Por que nós precisamos de outras pessoas na nossa caminhada com Deus? Por que nós precisamos de gente para nos guiar na caminhada com Deus? É porque para que você tome um foco equivocado na caminhada com Deus é muito fácil. É bem provável que alguém tenha dito, ou que você mesmo, sem mesmo ninguém dizer, mas você mesmo, por si mesmo,
tenha entendido que a vida com Deus é meramente uma vida que se presta ao serviço em relação ao outro. Então você diz, ser cristão é ajudar as pessoas. Ser cristão é dar um pouquinho para as pessoas que não têm. E nós falamos um pouquinho disso com os jovens ontem aqui na igreja. Sabe qual é o problema dessa visão? O problema dessa visão é que você só se dirigirá para quem tem menos que você. Quando você fala de ajudar outros, você nunca está pensando em alguém que tem mais posses do que você. Mas você está pensando em sempre alguém que tem menos do que você. Então o que é isso? Isso é um exercício de superioridade. Quando nós olhamos para as pessoas que têm menos do que a gente, nós nos compadecemos delas. Agora, quando você pensar numa campanha evangelística na cidade, é bem difícil você pensar numa campanha num bairro rico, num desses loteamentos novos que estão surgindo aí, ou mesmo num bairro que é conhecido por ser um bairro habitado por pessoas de classe alta, de classe média alta. A gente olha para aquelas pessoas e imagina que a vida que elas têm, a julgar pela casa, a julgar pelo carro na garagem, é a vida que nós também gostaríamos de ter. Então nós olhamos para elas e dizemos, bom, essa pessoa chegou no patamar que eu gostaria de chegar. Essa pessoa chegou no ponto onde eu gostaria de estar. Ela não precisa de nada. Então é muito fácil confundir evangelização com serviço social, nesse ponto. E é muito fácil você crer que está fazendo algo que agrada a Deus, meramente se prestando a ajudar pessoas. Porque até essa ajuda de pessoas não é uma ajuda para qualquer pessoa. Mas nós selecionamos cuidadosamente as pessoas que nós queremos ajudar. E a partir daí nós temos uma falsa ideia, que é construída pelas pessoas que nós ajudamos, de que nós somos bons. Falamos um pouquinho para os nossos jovens ontem, a mesma coisa. Quando você dá um agasalho, um prato de comida para uma pessoa, ela fica tão agradecida, ela fica tão feliz, que ela olha para você e diz assim, olha, você saiu lá da sua casa, você saiu lá de onde você mora, enfrentou a cidade inteira e veio até aqui só para me dar esse prato de comida, esse agasalho, ou qualquer que seja, o quê? E aí você diz, sim, eu vim aqui porque eu quis te dar esse presente. Aí aquela pessoa vira para você e fala assim, mas você é muito bom. Você é uma pessoa muito boa. Você é uma pessoa muito bondosa. E isso tem um efeito devastador no nosso ego. Se você ouvir 40 minutos de sermão, você não sai tão feliz como você sai feliz quando uma pessoa diz isso sobre você. Por quê? A partir daí, aquele dia em especial vai ser a sua forma de chegar diante de Deus e dizer, Senhor, olha só o que estão dizendo de mim. Eu sou bom. Eles falaram que eu sou bom. Eles disseram que eu sou uma pessoa boa. Então eu vou morrer acreditando nisso. Não existe o que possa me convencer do contrário. Eu sou bom. Mas a obra de Cristo, meus irmãos, prova exatamente o contrário. A obra de Cristo é necessária porque o homem por si mesmo está morto nos seus delitos e pecados. Se existisse qualquer pessoa boa, então a obra de Cristo seria algo totalmente e absolutamente inútil e desnecessário. Cristo teve que morrer para que nós tivéssemos vida. E qual é o pressuposto por trás disso? Se Cristo não viesse, nós teríamos vida? A resposta, não. E por que não? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o evangelho é muito mais do que simplesmente um exercício de ego, um exercício de autoafirmação, um exercício para levantar a sua moral. O evangelho é algo que desperta você para aquilo de mais importante que você poderia imaginar, para a sua relação com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores, que quer você queira hoje ou não, quer você goste disso ou não, um dia você estará diante dele. Um dia ele estará diante de você. É para esse dia que você está sendo chamado a atenção pelo evangelho. E se qualquer coisa que você ouve, ainda que com a Bíblia aberta, não fale sobre essas coisas, então você pode estar até ouvindo uma palavra de motivação, mas você não está ouvindo o evangelho, porque o evangelho não é para motivar ninguém. O evangelho não é para levantar ego de ninguém, mas o evangelho é para fazer com que Cristo seja glorificado. E é uma matemática simples que a gente ensina para as crianças. Para Jesus crescer, o que eu preciso? Eu preciso diminuir. Então veja
que com um simples cântico infantil baseado na Bíblia, nós desconstruímos 80% das coisas que nós ouvimos por aí. Porque a gente canta desde pequenininhos na escola dominical. Convém que Jesus cresça. Convém que Jesus cresça mais e mais e que diminua eu. E que diminua. É claro que tem os gestos, a coreografia da música, mas como eu vou fazer sozinho, então ninguém vai fazer junto comigo, então eu não vou fazer. Mas a ideia da música é justamente essa. Ou Cristo cresce, ou eu cresço. Ou Cristo diminui, ou eu diminuo. As duas coisas não andam juntas. Nem para cima, nem para baixo. As duas coisas são de tal modo opostas entre si, que se um cresce, o outro diminui. O que é que eu e você temos buscado hoje em relação à igreja e ao evangelho? É uma maneira da gente se sentir bem? Porque é muito interessante como a gente faz para a gente se sentir bem. A gente vem e entrega uma contribuição dizendo, olha, isso aqui é para ajudar as pessoas necessitadas que tem na sua igreja. A gente olha aquilo e pensa, meu Deus, mas isso é muita coisa. Você quer fazer isso mesmo? Quero. Pode saber que por trás desse tipo de atitude existe um coração que ainda não descansou em relação à sua comunhão com Deus. E a gente está o tempo todo jogando esse jogo. Mas o evangelho, meus irmãos, não é e não entra nesse tipo de troca, nesse tipo de barganha, nesse tipo de permuta diante de Deus. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está ensinando para nós. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Se existe graça, existem homens sendo preparados continuamente para serem a habitação de Deus. Existem homens lutando contra o pecado. Existem homens renunciando à sua própria corrupção. Existem homens querendo mais e mais serem enchidos com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. E é exatamente por aí que Paulo vai continuar no versículo 9. O versículo 9 é uma ligação com os anteriores no seguinte sentido. Paulo pergunta aqui, ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Muita gente usa esse versículo para dizer que Jesus foi ao inferno. É muito comum a gente ouvir pessoas olhando para esse versículo 9 falando, está vendo? O Senhor Jesus foi até no inferno, ele desceu às regiões inferiores da terra. Aí eu queria te perguntar uma coisa. Aonde na Bíblia está escrito que o céu é em cima e o inferno é embaixo? Não existe isso em lugar nenhum. Sabe de onde que veio esse conceito? Esse conceito é um conceito do primeiro século da era cristã, oriundo da filosofia grega, mais precisamente do filósofo Dante, que escreveu O Inferno de Dante. Nessa obra, se você nunca ouviu falar, o inferno é descrito como 9 círculos. Cada vez que você vai descendo, você vai enfrentando um castigo pior. Então, e aquela questão do diabo ser aquele ser vermelhinho, com tridente, com chifres, também é dessa obra, do Inferno de Dante. A Bíblia não descreve o diabo assim. A Bíblia não descreve o inimigo das nossas almas assim. Mas criou-se uma cultura de que quando a gente pensa em inferno, a gente pensa num lugar abaixo e o céu a gente pensa num lugar acima. O céu até tudo bem, porque geograficamente falando, se você olhar para cima, você vai ver o céu. Agora, se você olhar para baixo, você vai ver o inferno? Não. Então, o que esse texto está querendo dizer? Esse texto está querendo dizer o seguinte: quando Cristo consumou a sua obra e foi elevado até o céu, ele abriu o caminho para que o homem de novo pudesse ter capacidade para ser enchido de Deus. Então, da mesma forma que Jesus veio à terra, o referencial, meus irmãos, não é a terra, mas é o céu. No seguinte sentido, regiões inferiores é a terra. Você pode perceber, se a sua Bíblia for igual à minha, que existe aí uma nota de tradução, uma letrinha B aí em itálico, bem pequenininho, que sugere uma tradução diferente para esse trecho. Esse é um dado que já está aí de propósito. Por quê? Porque em boa parte dos manuscritos gregos correspondentes a essa parte, existe essa variação de tradução. Então, você leu aí na sua Bíblia até as regiões inferiores da terra. Mas em outros manuscritos está escrito assim, regiões inferiores, vírgula, à terra. Se a sua Bíblia não tem isso, então você pode até fazer uma anotação aí. Sabe por quê? Porque essa é a melhor tradução para esse texto. Existem manuscritos que apontam para os dois lados, mas a melhor tradução é essa. As regiões inferiores às quais o texto se refere é justamente a terra. Para Paulo, o grande ponto alto do evangelho é o fato de o Deus homem ter habitado conosco, ter habitado entre homens, pecadores, na terra.
É o fato de o Filho do Homem ter vivido uma vida santa entre nós, pecadores. Só para você ter uma ideia do que isso significa. Eu não sei se você que gosta de futebol, por exemplo, consegue conceber um jogo de futebol que não tenha falta. Se você por acaso, e eu gosto muito de jogar videogame nas horas vagas, eu me lembro de alguns jogos de futebol que a gente jogava antes, que tinha como você desligar a marcação da falta. E aí quando você jogava sem marcação de falta, o que acontece? Você começa a bater. Mas você começa a bater e bater muito. E é assim que acontece. Agora, a vida de Cristo foi um jogo de futebol no qual não existia nenhuma infração, porque ele não cometeu nenhuma. A infração faz parte da nossa vida de uma tal forma, irmãos, que a gente tem que impor limites. Quando você está lá na sua casa, você tem que impor limites às pessoas. Quando você recebe uma visita, essa visita não tem liberdade para entrar lá e começar a ver tudo que você tem. Mas você diz, opa, o lugar das visitas é aqui, e quando a gente for para outro lugar, você vai. Não é assim que funciona. E é exatamente isso que a palavra de Deus fala, meus irmãos. Cristo viveu entre nós de uma maneira santa, sem pecado, no lugar onde o pecado é uma coisa tão normal, tão comum, que às vezes a gente nem tem noção do que isso significa. E é exatamente aí que você vai ver Paulo dizendo, aquele que desceu até aqui, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Toda a terra, a Bíblia diz, está cheia da glória de Deus no seguinte sentido: Ele capacita homens e mulheres de todos os lugares a terem uma vida com Deus. O que nós podemos afirmar com base nesse texto, meus irmãos, é que a santificação, a purificação do nosso ser é uma certeza absoluta para aqueles que estão em Cristo Jesus. É uma obra que vai ser concretizada, custe o que custar. Essa é a promessa do Evangelho. Lutar contra o pecado vai fazer só bem para você, porque essa obra Jesus já consumou. E essa promessa é a promessa que Jesus fez. Essa é a promessa que nós, como filhos de Deus, descansamos. É isso que nós vamos procurar quando nós pensamos em Evangelho. Santificação. Porque Ele veio até aqui. E o fato de Ele ter subido aos céus implica no fato de o seu sacrifício ter sido aceito por Deus. E é por isso que nós também um dia estaremos lá. Porque em Cristo Jesus, Deus nos aceita. É exatamente aí que você vai ver Paulo argumentando. Esse é o ponto que Paulo defende até o versículo 10. Agora, a partir do versículo 11, ele vai afirmar que nós, na igreja, precisamos de pessoas para nos guiar nesse caminho de santidade. Precisamos de pessoas que ele chama aqui de os apóstolos, os profetas, evangelistas, pastores e mestres. Existem pessoas dentro da igreja que são capacitadas por Deus para conduzir o rebanho de Deus. E qual é a condução que essas pessoas dão ao rebanho de Deus? Quando você vê os pastores, quando você vê os mestres, todos esses cargos que Efésios está contando para nós, quando você estiver pensando na liderança da igreja, em qualquer que seja a instância, você não está sendo chamado meramente para ser a pessoa que vai dar o boa noite, que vai te dar o bom dia, ou que vai comandar e vai levar a culpa se as coisas derem errado. É muito mais do que isso. Você vai ser convidado, você vai ser capacitado por Deus a ter um trabalho que tem um objetivo. Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Deus levanta líderes na igreja a fim de que os santos sejam capacitados e encorajados para buscarem com todas as suas forças a luta contra o pecado. Nesse sentido, sabe qual é o serviço daquele que se afadiga no trabalho do Senhor? Se você um dia quiser trabalhar para o Senhor, não pense em música, não pense em o que fazer, mas olhe para todos os lados e identifique onde estão as pessoas que têm tido dificuldades em relação ao seu próprio pecado. Este é o seu serviço. A igreja é um lugar separado por Deus para ser constituído por pessoas que queiram constante aperfeiçoamento. E isso tem um impacto enorme quando a gente pensa na igreja. Sabe por quê? Porque a igreja tem trabalhos,
a igreja tem eventos, a igreja tem reuniões. Agora, por que a igreja tem esses trabalhos? Por que a igreja se dedica em preparar essas coisas? Se você olhar para esses eventos como uma questão simples de entretenimento, vai chegar um tempo em que esse entretenimento não vai conseguir cativar você. Vai chegar um tempo onde as coisas que a igreja oferece não mais terão o mesmo sabor para você. Vai chegar um tempo onde você vai para a estrutura da reunião e vai falar assim, é entrar, sentar, assistir um estudo, levantar e ir embora. E isso vai começar a cansar. E isso vai começar a causar um extremo desconforto em você. Porque aí você vai dizer assim, eu acho que eu quero mais um pouco. Eu acho que eu preciso de mais. Eu quero ver luzes. Eu quero ver cenários. Eu quero ver apresentações. Eu quero uma coisa que enche os meus olhos, que me emocione. Mas é exatamente aí que o apóstolo Paulo, juntamente com o texto que nós estamos lendo, está perguntando para você. Qual é a visão que dentro da igreja nós estamos buscando desenvolver em termos de atividade? Perceba que todas as vezes que a Bíblia está falando de ofícios de liderança, a Bíblia também está dando uma missão para essas pessoas. Trabalhar para o aperfeiçoamento dos santos. Meus irmãos, trabalhar na igreja não é usar algum dom que você tem. Trabalhar na igreja é ajudar outros na caminhada da santidade. Isso é trabalhar na igreja. Se um dia você vier aqui me procurar, ou procurar qualquer um dos nossos líderes e dizer, olha, eu tenho vontade de trabalhar na igreja. A gente sempre diz, serviço tem, e bastante serviço. Mas repare uma coisa. Esse serviço que diz respeito à santidade de alguém, é um serviço que eu confesso para você, às vezes desanima um pouco. Quando a gente pensa em investir tempo para as pessoas mudarem de vida, nós estamos falando de um projeto, aos olhos humanos, impossível. Porque as pessoas, e com isso eu quero me incluir e incluir vocês, porque todos nós aqui somos pessoas, não é? As pessoas são totalmente inconstantes. A gente olha para alguém e percebe que durante um mês a fio, essa pessoa foi a primeira a chegar na igreja e a última a ir embora. Mas depois vai chegar um tempo em que aquela pessoa vai começar a dar umas desaparecidas, até o ponto de ela sumir completamente, e quando a gente for atrás dela, ela vai dizer, sabe, eu não consegui. E quando a gente ouve isso, é uma mistura de raiva e decepção e tristeza. A gente sente todas essas coisas de uma mesma maneira. A gente, puxa, eu botei tanta fé nesse rapaz, olha aí, dei um espaço para ele, deixei ele fazer as coisas e olha só o que aconteceu. Está fora, sumiu, desapareceu. O que aconteceu com ele? E aí você vai começar a perceber que o ser humano, se for para ser cativado por eventos, ele vai sempre no evento que lhe parece mais agradável. Agora pense um pouquinho. Que tipo de evento que cativaria um escravo do pecado? Se nós estamos pensando em atrair os bodes, aqueles que não são ovelhas de Cristo e nem querem ser, que tipo de coisa a gente faz dentro da igreja? Alguém um dia pode ter uma ideia brilhante, chegar para mim e falar, pastor, achei a receita para nós atrairmos os jovens. Aí eu vou perguntar, qual é a receita? Faça um culto que tenha todos esses eventos tecnológicos e seja um pastor engraçado que faça o povo dar risada, e aí você vai ver que você vai pegar os jovens. Chega nas pessoas falando a língua dos jovens, chega nos jovens falando das coisas que eles gostam, cumprimentando os jovens na língua deles, e aí você vai perceber que alguns líderes de jovens tropeçam nisso. Eu me lembro de uma igreja onde um amigo meu pastoreava, que ele falava assim, eu não estou aguentando mais meu líder de jovem. Eu falei, por quê? Porque eu falei para ele que ele tem que falar a língua dos jovens, e ele já deve ter uns 60 anos. Aí ele chegou para os jovens dele e perguntou assim, e aí, é uma brasa mesmo, né? Eu não sei quanto tempo faz que as pessoas pararam de falar isso, mas foi uma tentativa que não deu certo. Aí esse rapaz tentou dar uma atualizada, ele chegou assim nos jovens da igreja dele e falou, viu, vamos fazer uma roda aqui, vamos brincar de macaco na roda? Vocês não falaram nada, porque vocês nem devem saber que brincadeira que é essa, porque ela é lá de 1900 e alguma coisa assim, muito tempo atrás. E aí você vai ver, é tudo uma tentativa de ser moderninho, né? Tudo uma tentativa de atrair. E eu não sei se você tem esse costume, mas toda semana no boletim a gente publica um texto.
Na terceira página. E nas últimas 3 semanas, nós publicamos um texto sobre entretenimento na igreja. E tem uma parte naquele texto que, se você leu, você vai lembrar. Mas se você não leu ou esqueceu, eu vou relembrar você. Aquele texto são alguns pontos que o autor defende para não investir em entretenimento de classe alguma dentro da igreja. E um dos pontos que mais me chamou a atenção é assim: dizem que o entretenimento atrai as pessoas. Mas a grande pergunta é: quem nós queremos atrair para dentro da igreja? Nós queremos atrair as pessoas que querem ser santas? Ou nós queremos atrair as pessoas que querem um lugar para se divertir? Quando nós trazemos as pessoas aqui para dentro, nós trazemos com o objetivo de aperfeiçoá-las na fé? Ou nós trazemos aqui simplesmente para elas terem uma hora divertida na semana delas? Nesses pouco mais de 3 meses que eu estou aqui com vocês, eu acho que uma coisa sobre mim vocês já devem ter percebido: eu não levo jeito para ser engraçado. Eu às vezes faço uma piada que na minha cabeça é maravilhosa, e o público fica desse jeitinho assim. Aí eu fico pensando, tá vendo? Vocês viram? Então eu fico pensando assim: eu não tenho vocação para isso. Se depender de mim, e se depender disso para a igreja ficar cheia, então não vai dar certo. Comigo não vai dar certo. Mas aí você começa a pensar: o que nós queremos, meus irmãos, dentro da igreja, o que é? É claro que quando a gente pensa em crescimento, a gente fica feliz. Quem que não gosta de ver a igreja cheia? Eu gosto. Mas no meu coração fala hoje muito mais alto, por causa de textos e das vivências que a gente vai adquirindo, que existe muita gente que está aqui, mas não está em busca daquilo que a Bíblia diz que ela deve buscar. E eu não estou interessado em pregar um evangelho que deixe essas pessoas nessas condições. A Bíblia precisa desafiá-las. Eu preciso ser desafiado. Você precisa ser desafiado. Porque do contrário, pode até ser divertido, mas não é o evangelho. Pode até ser moderno, mas não é o que a Bíblia diz. Então, é exatamente para isso que o apóstolo Paulo está falando da liderança. O que é a liderança? A liderança da igreja, os homens que Deus separou para serem os líderes, são aqueles que vão cuidar para que os santos sejam aperfeiçoados. E olha só que coisa interessante. Quais são as lideranças que Paulo cita no versículo 11? Às vezes você vai ler esse versículo 11 e você percebe assim: bom, na minha igreja não tem profeta, na minha igreja não tem apóstolo, na minha igreja não tem evangelista, não tem nenhum mestre, tem pastor, presbítero e diácono. Será que então a gente está fazendo a coisa do jeito errado? Aí eu vou dizer para você que não. Mas repare numa coisa. Você reparou no versículo 11 que todos esses cargos, todos esses ofícios que foram citados têm a ver com o ensino? Ora, qual era a missão dos apóstolos na igreja antiga? Eram aqueles que, enquanto os diáconos iriam servir as mesas, eles ficariam lá e se dedicariam ao ministério da palavra. Os diáconos, meus irmãos, apareceram em Atos capítulo 6. Por quê? Porque eles receberam reclamações. Na distribuição dos bens e das ajudas que a igreja antiga fazia, algumas pessoas ficavam de fora. E essa reclamação chegou aos apóstolos. Então sabe o que eles fizeram? Eles oraram, escolheram um grupo de homens cheios do Espírito Santo. Interessante isso. Cheios do Espírito Santo, para que se dedicassem a distribuir esses alimentos para todas as pessoas que faziam parte da igreja. E aí tem uma ressalva lá em Atos capítulo 6. E quanto a nós, nos dedicaremos no ministério da palavra. Esses são os apóstolos. E aí você vai ver aí, profetas. O que o profeta fazia? Hoje a gente vê profeta e a gente pensa que profeta é aquele que chega para você e diz: eis que eu te digo, amanhã você vai acordar e as coisas vão acontecer. A gente pensa nisso, né? Só que o profeta, a mensagem profética durante toda a Bíblia era uma mensagem de perdão, de restauração e de advertência a Israel. Toda vez que Deus levantava um profeta, era porque a coisa estava feia. Não era porque a coisa estava boa. Isso em toda a Bíblia. Você vai perceber que, depois disso, os evangelistas, pastores e mestres que foram aparecendo com esses nomes posteriormente, inclusive Timóteo é chamado por Paulo de evangelista, eram aquelas pessoas que eram guardadas para ensinar a doutrina dos apóstolos. Hoje a gente não é chamado de apóstolo, porque apóstolos foram aqueles que Cristo escolheu, mas nós pregamos
a doutrina dos apóstolos. Irmãos, os ofícios do versículo 11 são os ofícios de ensino. Isso significa que todos nós precisamos aprender. Não é por acaso que uma das coisas que Jesus disse dele mesmo é: eu sou o bom pastor. Nós precisamos. Eu preciso e vocês precisam. A igreja precisa, mais do que tudo, de gente que se esforce para preservar o ensino. De gente que não se preocupa em ser engraçadinha, gente que não se preocupa em ser cativante, mas gente que se preocupa em ser fiel. É disso que nós estamos precisando. É isso que a igreja precisa. Porque do contrário, meus irmãos, sem aperfeiçoamento, nós perdemos a nossa vocação. Veja o que diz o versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Mas que serviço? Ora, a gente acabou de falar no capítulo 4 de uma vocação. Não falamos? Veja o versículo 1. Veja o versículo 1 do capítulo 4. Vamos ler todos juntos, por gentileza? Capítulo 4, versículo 1. Vamos ler juntos? Vamos lá? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Que vocação é essa? Versículo 2. Vamos lá? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa é a sua vocação. Esse é o seu serviço, se você é um filho de Deus. Foi para isso que você foi chamado. Os mestres, aqueles que se afadigam no ensino doutrinário, são aqueles que vão capacitar essas pessoas a cumprirem a sua vocação. Igreja, meus irmãos, não é uma questão de projeção de dom. Porque se fosse, imagina que coisa elitista. Se você não sabe tocar, se você não tem aptidão para falar em público, se você não tem competência, pelo menos na sua visão, para preparar um estudo ou para trazer uma palavra à igreja, então você não tem valor dentro da igreja. Não tem o que fazer dentro da igreja. E a questão, meus irmãos, vai muito além disso. A questão vai além de santidade. E sabe por que nós precisamos disso, irmãos? Eu vou ter que correr aqui um pouquinho, só para a gente fechar a ideia, e na semana que vem a gente volta para isso. O aperfeiçoamento dos santos vai ter 2 resultados. Primeiro deles, versículo de número 13. Pleno conhecimento do Filho de Deus, unidade da fé, perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu não vou desenvolver todas essas coisas hoje, porque nós não temos tempo. Então eu vou hoje pular esse versículo 13 e ir direto para o 14. Sabe como que você pode ter certeza que você atingiu esse patamar? O versículo 14 diz isso de uma maneira muito clara. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Você vai saber que você conhece plenamente a Cristo quando você não precisar de mais nada além dele para estar aqui. Você sabe que você atingiu a maturidade ou quer maturidade quando o seu único desejo, quando você vir à casa de Deus, seja ouvir a voz de Deus, seja ouvir a palavra de Deus. E aquilo que te motiva a estar aqui, seja o amor e o apego pela palavra de Deus. É assim que você vai saber que você chegou no nível de querer essas coisas. E eu tenho que dizer isso porque, como eu disse, muitas pessoas que estão conosco, não hoje, mas que continuamente estão conosco, são pessoas que estão aqui por tantos motivos, mas que não contemplam esse aspecto em lugar nenhum. Pode até ser que elas gostem das pessoas, pode até ser que elas gostem do grupo, pode até ser que elas gostem dos eventos, mas o objetivo delas não é amadurecer. E é exatamente esse o perigo que nós corremos quando nós negligenciamos o Evangelho. O nosso trabalho é fazer com que todos nós sejamos homens, no sentido de maturidade, adultos e não mais meninos. E como é que você vai saber disso? Eu vou encerrar o nosso momento de estudo assim. O que é que te traz aqui? O que é que te faz querer estar aqui? O que é que faz com que você escolha durante a semana as atividades que você quer frequentar?
É só você pensar naquilo que você está buscando. Você está querendo aperfeiçoamento? Você está querendo santidade? Então a única coisa que você precisa é da palavra de Deus. Por quê? Porque ela mesma diz: Cristo derramou a sua graça para que todos os que são dele possam ser cheios dele. Agora, quando você tem outra coisa além desse objetivo, isso não é sinal de maturidade. Isso é sinal de criancice, de imaturidade. Isso é sinal de que ainda é necessário muita vivência do Evangelho dentro de você. Quando você perceber que você existe para glorificar a Deus e que existem muitas coisas dentro de você que não glorificam a Deus, e isso começar a te incomodar, você vai perceber que esse é o seu motivo para estar dentro da igreja. Mais nada, mais ninguém. Não é o dia ou a hora que é melhor para mim, mas é o desejo que eu tenho de poder ser uma pessoa que a cada dia se parece com o Salvador. Esse é o nosso desejo. É para isso que a igreja existe. Para que nós não sejamos mais como gente imatura. Gente que onde sopra o vento, vai sendo levada. Gente que acredita na doutrina diferente, porque ela é diferente. E sabe, meus irmãos, por que a heresia cativa tanto a gente? Por que os ensinos falsos arrebatam tantas multidões? Sabe por quê? Porque o ensino falso é um ensino que faz você se sentir bem, enquanto o Evangelho é para você se sentir a pior pessoa do mundo, a fim de que assim você possa experimentar salvação em Cristo Jesus. O que é que nós temos sentido quando o assunto é igreja, é forma de religião? O que é que nós estamos procurando buscar para nós? Irmãos, a igreja é um lugar para quem quer aperfeiçoamento. Se você quer aperfeiçoamento, você está no lugar certo. Se você não quer, você está no lugar errado. Mas isso não quer dizer que você não vai voltar mais. Isso quer dizer que a nossa oração como filhos de Deus é para que a palavra de Deus leve você ao confronto de você mesmo pelo poder do Espírito Santo. Que todos nós aqui presentes descubramos de uma vez por todas que a nossa luta não é sangue e não é carne, mas a nossa luta é contra o nosso inimigo. E o nosso inimigo somos todos nós. O meu inimigo sou eu. O meu desejo, a minha inclinação para o mal e para o pecado. É contra isso que eu preciso lutar. Que Deus jogue esse conceito dentro das nossas mentes. Feche e não abra mais. Que o Senhor convença todos nós de que estar aqui é uma constante busca por aperfeiçoamento. Nada mais e nada além de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude e Deus nos abençoe. Amém.